Olá, vamos falar hoje sobre os transtornos de personalidade, porque esse assunto sempre dá o que falar. Eu dei aula essa semana para a Liga de Neurociências e achei curioso eles terem interesse sobre isso, quando a Liga é de Neurociência. A gente sabe alguma coisa da neurociência dos transtornos de personalidade, mas muito pouco ainda, porque eles sempre foram vistos muito mais numa perspectiva mais psicanalítica, porque trata-se de uma doença do desenvolvimento. Então, vamos tentar entender primeiro como é que isso acontece. Todos nós vamos ter uma personalidade, ok? Todos nós temos o nosso colorido, é aquilo que nos define, é aquilo que me separa de uma outra pessoa, meu jeito de ser vai me definir, vai me caracterizar. Beleza. Não tem como não ter uma personalidade que nos defina. O ideal é que a gente possa ter um pouco de várias características dentro dessa personalidade, que vai sendo construída com o tempo. A gente nasce com temperamento, cada um de um jeito, isso é bem biológico, tem traços herdados, outros não herdados, mas o temperamento vem com a gente, é bem biológico. O que vai depois formar a personalidade no final é a interação desse nosso temperamento, nosso jeito de ser, com as experiências que a gente vai acumulando na vida. Por isso é que é um diagnóstico que a gente não faz antes dos 18 anos. Né? A gente não fala em transtorno de personalidade antes disso. Por quê? Porque a personalidade ainda está em formação. Então, voltando, é importante entender que traços de personalidade são essa composição, esse colorido, esse corolário de características que a gente carrega em nós, que compõem e definem a nossa essência, a nossa pessoa. Quanto mais aberto for esse corolário, quanto maior for a diversidade dele, melhor a gente estaria, em tese. Porque o transtorno de personalidade é exatamente o contrário, é quando a pessoa não consegue desenvolver essa ampla possibilidade de jeitos de funcionar e tem um padrão fixo, único, de olhar para as questões à volta dela e, consequentemente, de reagir às questões à volta dela. Ela não tem um repertório alargado, ela tem um repertório diminuído. Então, imaginem, se vocês pensarem assim, vai ser mais fácil entender como as pessoas com transtorno de personalidade vivem. Porque se elas têm esse repertório diminuído, enxergam o mundo, digamos assim, e o ambiente com a mesma lente, como eu digo, e vão reagir naturalmente de acordo com essa lente pela qual elas enxergam o mundo, que é única, quando bom seria a gente ter muitas lentes, para poder olhar cada fenômeno individualmente e reagir a cada fenômeno de forma diferente. Mas elas não, tem uma lente só. E com uma lente só, é o samba de uma nota só, elas vão reagir da mesma forma, repetindo. Então vamos lá, vamos definir, são pelo menos uns 10, tá? A gente define em 3 grupos aí pelo DSM, que é o Manual de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, porque eles são parecidos entre si, então esses grupos são por características, por semelhança que eles são agrupados. O grupo A é o grupo que fala dos transtornos de personalidade, basicamente do paranoide, do esquizoide e do esquizotípico. O paranoide é o desconfiado por natureza, desconfiado de tudo e de todos. Ele está sempre achando que estão tramando contra ele. Mas não é numa perspectiva delirante, não é numa perspectiva psicótica de perder o senso, de perder a noção da realidade. É numa perspectiva de estar sempre olhando exatamente para o mundo como se todo mundo estivesse pensando em sacanear ele, pensando em tirar proveito dele, pensando o paranoide, ele olha tudo com desconfiança. Ele não consegue acreditar que as pessoas estão de boa, fazendo as coisas numa boa com ele. Então, ele vai ter tendência para encrencar com relações de toda a natureza no trabalho, relações pessoais, cônjuge, ciúme excessivo. E não adianta ele ter dados de realidade. A cabeça dele vai falar mais alto e ele vai estar sempre desconfiando, ainda que não haja evidência nenhuma. Paranoide é assim. O esquizoide é o cara afastado, é aquele que tem isolamento social, que não quer interação, que não se interessa por estar com ninguém, gosta de atividades isoladas, gosta de viver sozinho, gosta de estar em ambientes de trabalho onde ele não tem que conversar com ninguém. É o cara que fica guardado lá na sua vida, quietinho, não fala com ninguém e tá tudo bem,
não quer mais nada do que isso. O esquizotípico, até pelo nome, ele é mais esquisitão mesmo, tá? Ele é mais excêntrico, ele pode ter um linguajar diferente, ele pode usar umas roupas mais esquisitas, uma coisa meio mágica, já fica meio uma confusãozinha ali um pouco entre o que pode ser mais, que escapa um pouco da realidade. Então é uma personalidade assim bem mais esquisita de se ver e mais rara, felizmente, porque é um ermitão, é aquele cara realmente muito esquisito de todo mundo ficar olhando assim e achando ali tem alguma coisa, sabe? Mas não são pessoas psicóticas, vejam bem, não são esquizofrênicos, não são transtornos delirantes paranoides, são pessoas que têm essas características, que vivem a sua vida, trabalham, podem ter parceiros conjugais, filhos, família, etc. Mas tem esse padrão de agir sempre dessa forma, ou com isolamento, ou com esquisitice, ou com paranoias e desconfiança absoluta. E isso incomoda muita gente. Outra característica dos transtornos de personalidade, eles incomodam muito mais as pessoas que convivem com eles do que a eles mesmos. Não que eles não sofram um pouco com isso quando eles têm alguma crítica. O fato é que esse comportamento em psicanálise, a gente fala assim, é muito egocintônico. Então a pessoa não tem tanta crítica, ela não tem tanto esse olhar sobre o comportamento real dela, porque ela enxerga daquele jeito. Então aquilo é a realidade para ela. Não adianta o outro falar que não é assim que a banda toca. Ela enxerga daquele jeito. O grupo B é o grupo também por semelhança, que agrupa os antissociais, agrupa os histriônicos, agrupa os deixa eu tentar me lembrar aqui, borderlines, não podíamos esquecer deles, e os narcisistas. Por quê? Semelhança. São todos muito impulsivos, são todos com uma tendência muito grande a comportamentos mais apelativos, são todos, assim, muito instáveis do ponto de vista emocional e com muitas tentativas desesperadas para resolver coisas de jeitos, assim, meio fora de contexto. O antissocial, por característica, ele não respeita as normas, né? É o que a gente mais sabe sobre isso, assim, ele não entende a razão pelas quais as normas existem. Então, para ele, tanto fez, tanto faz, ele não sente remorso, ele não vai se incomodar se ele descumprir alguma regra, se ele incomodar alguém, se ele machucar alguém, porque ele não vai sentir aquilo como outras pessoas que não têm o transtorno sentem. E se ele não sente, ele pode passar como um trator por cima de qualquer coisa e qualquer pessoa. Esse é o antissocial. O borderline é uma pessoa que é caótica nas suas relações interpessoais como um todo. É uma coisa de tudo ou nada. E é por uma perspectiva real ou imaginária de abandono constante. Essa pessoa está sempre achando que as pessoas vão deixá-la a qualquer momento, o tempo todo, e ela faz tentativas desesperadas para evitar esse abandono. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa tende a idealizar umas relações no seu início, sim, é tudo lindo, maravilhoso, depois, logo em seguida, se a pessoa diz um não, já é tudo horroroso e aquela pessoa deixa de ser boa e passa a ser má. Não existe uma ideia do outro como alguém que tem características boas e características ruins. Ou a pessoa é boa ou ela é ruim. Não tem meio termo. E o borderline vai estar sempre vivendo nessa corda bamba, que é essa sensação de caos, de vazio, de sensação de abandono o tempo todo. E isso acaba promovendo comportamentos muito desesperados para evitar esse tipo de abandono. Depois disso, o histriônico, que é aquele que só quer chamar atenção o tempo todo para si, tem que ser o centro das atenções, às vezes com um comportamento meio teatralizado, às vezes de uma forma assim um pouco sexualizada, meio inadequada para o contexto, mas sempre com uma ideia de que a atenção tem que estar voltada para si e não compreendendo muito quando não é assim que as coisas acontecem quando ela está em interação social. O narcisista, por sua vez, é aquele que precisa de validação externa e confirmação da sua capacidade, das suas potencialidades o tempo todo. Ele não se garante.
Ao contrário do que muitos pensam sobre os narcisistas, que eles são muito confiantes e autoconfiantes, na verdade eles têm uma insegurança grande acerca deles mesmos. Por isso eles precisam de tanta validação externa. Por isso eles precisam de certificação o tempo todo de que eles são legais e a pessoa tem que estar sempre ali elogiando, porque eles podem acreditar que são especiais, que são únicos, mas eu costumo dizer que é tipo um balão inflado, que quando você põe uma agulha ali, você estoura logo aquele balão e ele desaparece. Então são autoestimas pouco preservadas, porque quem de fato está confiante consigo mesmo não precisa que o tempo todo fique tendo que receber elogios e garantias externas. A pessoa sabe reconhecer o que tem de bom, o que tem de ruim. Se você fica o tempo todo precisando de validação externa, o tempo todo, é porque no fundo você não está propriamente convencido do seu próprio valor, né? E isso acaba criando uma série de dificuldades para muita gente, tá? O grupo C, que também é organizado por semelhanças, é o grupo das pessoas com comportamento evitativo, é o grupo das pessoas com comportamento dependente, o grupo das pessoas com comportamento obsessivo. O evitativo é como se fosse um fóbico social, mas de novo, ele é egocintônico, ele não tem o que o fóbico social tem. O fóbico social, ele quer se relacionar, mas ele sente um mal-estar, ele sente ansiedade, desconforto por ser mal apreciado e ele acaba evitando. O comportamento da personalidade evitativa, a pessoa evita porque ela não quer contato social. Ela evita porque ela acha que vai ser mal percebida assim, mal apreciada, mas ela não se sente ansiosa por causa disso. Ela simplesmente vive uma vida isolada e pronto, e é assim. E ela acha que o problema são os outros. Se os outros vão olhar para ela mal e tal, então ela não quer estar em contato com os outros, porque os outros vão avaliar ela mal. Então ela não fica na dela, tá? Fica na dela. É diferente do esquizoide, porque o evitativo, ele tem uma sensação de mal-estar com ele mesmo por achar que os outros vão olhar para ele de forma depreciativa. O primeiro que eu falei, que é o comportamento da personalidade, deixa eu me lembrar, do esquizoide, ele não tem uma preocupação com a impressão dos outros, ele não está muito preocupado com elogio ou com crítica, enquanto que o evitativo sim. E depois vem, por penúltimo, o dependente, que é aquele que vai fazer tudo para ter alguém, vai ter atitudes extremas de apego, de procurar relações de qualquer maneira para tentar que as pessoas cuidem dela. A pessoa com comportamento dependente, ela quer entregar a vida dela para os outros cuidarem, em todos os aspectos, porque ela não se sente capaz disso. Então, ela vai se envolver em qualquer tipo de relacionamento só para ter alguém para que ela acredite que possa cuidar dela, porque ela não se sente incapaz. E isso é muito, muito perigoso, né, em todos os aspectos. Imagina um dependente com antissocial, que é dupla, incrível e catastrófica que pode acontecer. Então, cuidado também com essas características. E por fim, mas não menos importante, os obsessivos, porque os obsessivos são os perfeccionistas rígidos, teimosos, incômodos, chatos, que fazem tudo do mesmo jeito e são controladores e controlam o ambiente, querem que os outros vivam sob o controle deles também. Eles não têm essa clareza de que se comportam dessa forma. Às vezes acham que é um toque, tem muita semelhança com toque, mas de novo, comparando com a fobia social do evitativo, no toque tem obsessões e compulsões e tem um sofrimento intrínseco. É ego distônico, a pessoa não está confortável no toque. E na personalidade obsessiva, ela está confortável, de certa forma. Poucas das vezes são as que ela está em sofrimento real. Então, o problema são os outros. Os outros é que tem que se relacionar com ela daquela forma rígida, muito cheia de regras, muito cheia de detalhes, muito cheia de construções. E é muito difícil estar com pessoas tão inflexíveis. Então, vejam bem, o que há de padrão fixo entre todas essas personalidades é que elas são fixas, rígidas, inflexíveis, os outros é quem tem que se adaptar, elas não têm muita noção, muita consciência, muita clareza dessas características da sua própria personalidade e acabam criando dificuldades para suas relações interpessoais em todos os contextos da vida delas. É muito desconfortável, mas via de regra o desconforto é maior para os outros do que para a própria pessoa que tem a doença, o transtorno de personalidade.
o que acaba não gerando muita necessidade de tratamento. A pessoa não vai buscar tratamento por causa disso. Ela não vê a necessidade de tratamento. São os outros que vêm, são os outros que sofrem mais. Ela só vai buscar tratamento se houver alguma outra questão que esteja atrapalhando a vida dela. E aí que fica bem difícil de resolver esses problemas, porque enquanto não houver uma tomada de consciência, não há jeito de melhorar essa situação. Há estratégias de terapia comportamental, há estratégias psicanalistas, há um entendimento neurocientífico de padrões hereditários para esse tipo de transtorno, de alterações neuroquímicas, mas a gente ainda está muito longe de entender por que as pessoas se constroem com esse único óculos, com essa única lente, com esse único jeito de ver o mundo e acabam vivendo uma vida muito precária, muito aquém do que poderiam viver e complicando a vida de quem está em volta também. Então, com todo o meu respeito aos transtornos de personalidade, não são de prevalência assim tão baixa, não, mas são pessoas que costumam causar bastante tumulto ao seu redor, lamentavelmente. Fiquem com essa. Um beijo, até a próxima.